Meus queridos alunos, o tema da aula de hoje é muito amplo e verdadeiramente fascinante. Ele tem grande impacto na compreensão dos aspectos psicossociais que afetam as interações com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Trata-se da relação entre estigma e autoconceito. Unir dois conceitos tão fundamentais para a vida de todos nós implica tocar em atitudes profundamente arraigadas dentro e fora da escola, em preconceitos e em estereótipos. Para facilitar a nossa tarefa, como vamos começar delineando os dois conceitos dentro do espírito bastante amplo, rico e variado, que bem posiciona Bartolomeu Campos de Carvalho ao falar das leituras feitas pela escola. A escola, ela não percebe que a literatura exige do leitor uma mudança, uma transferência movida de emoção. Não importa o que o autor diz, mas no que o leitor o ultrapassa. E a literatura é feita de palavras, e é necessário um projeto de educação capaz de despertar o sujeito para o encanto das palavras. Eles não descobriram, por exemplo, que toda palavra ela é composta. Quando se diz a palavra pai, sei que cada indivíduo ouvinte adjetiva essa palavra com sua experiência. Para alguém, pai é aquele que o abandonou. Para outros, o que o adotou. Para outros, aqueles que não o conhecem. E assim por diante. Nenhuma palavra é solitária. Cada palavra ela remete o leitor ou o ouvinte para além de si mesma. Haverá tarefa mais significativa para a escola do que esta de sensibilizar o sujeito para desvendar as dimensões da palavra? Pode ser que sim, né? Pode ser assim. Trabalhar com palavras é compreender os seus limites e apresentar para o leitor um convite para adivinhar o que está obscuro no texto, e ele pode desvendar. Com a beleza das palavras do autor, pretendemos iniciar o nosso tema de hoje sensibilizando-os não para as palavras estigma e autoconceito, mas para os seus deslimites, né? Para a metáfora que fica além do escrito e que abre portas para muitas e infinitas paisagens, como diz esse autor em outro texto. Parafraseando Carvalho, quando se ouve a expressão indivíduos com necessidades especiais, nós a adjetivamos de diferentes maneiras. Para uns, a leitura é de indivíduos diferentes à medida que todos somos diferentes, mas com o mesmo direito à cidadania. Para outros, pobres infelizes, que precisam de caridade e ajuda. Para outros ainda, pessoas que não gostam de ver, pois trazem à consciência as próprias limitações e fragilidade. Estigma. O que estamos falando? Não se pode falar em estigma sem lembrar Goffman, sociólogo canadense famoso pelo seu estudo, entre outros temas da interação humana, das instituições totais e do estigma. A palavra estigma, que significa marca ou impressão, ela é empregada desde os gregos como indicativo de uma degenerescência. É difícil a palavra, né? Os estigmas do mal, da loucura, da doença. A obra de Goffman, intitulada Estigma, Notas sobre Manipulação da Identidade Deteriorada, de 1988, ele reexamina os conceitos de estigma e identidade social, o alinhamento grupal e a identidade pessoal, o eu e o outro. Segundo o autor, o estigma pode se apresentar numa dupla perspectiva. A característica que distingue o estigmatizado é conhecida ou imediatamente evidente. Tivemos então o indivíduo desacreditado. É o caso do indivíduo portador das necessidades especiais. A característica que distingue o estigmatizado não é conhecida nem imediatamente perceptível. Temos, nesse caso, o indivíduo desacreditável, que é a situação dos ex-presidiários, né, ou das pessoas que já sofreram institucionalização fechada.
A questão sensível que gostaria de destacar é que o nível cognitivo, né, o indivíduo ele acaba por absorver os elementos significativos do discurso estigmatizante. Como esse mecanismo ele é autorreflexivo, ele se reflete no sujeito estigmatizado, a característica sociológica fundamental dessa situação de portador de um estigma é a de possuir um traço que pode impor a atenção e afastar aqueles que encontra, destruindo possibilidades de atenção para outros atributos seus. Isso nos faz lembrar as colocações de Paulo Freire em 1976, quando a dialética entre o professor e o oprimido. O próprio oprimido acaba por justificar ou aceitar, de certa forma, as posições rigidamente estabelecidas e mantidas a qualquer custo pelo opressor. No caso do estigma, o sujeito desacreditado acaba sendo definido ou quase ganhando uma nova identidade, por meio de uma marginalização da totalidade de seus atributos. Não é difícil perceber como é complexa na vida de uma pessoa estigmatizada. A questão da aceitação pelas normas. Essa questão se coloca num painel bastante amplo. Depende de um processo constante de negociação, realizado pelo indivíduo das normas da sociedade. Depende da percepção dos pressupostos dos normais a respeito da situação. Diferencia-se de acordo com determinados locais de moradia, convivência ou trabalho. Varia de acordo com a etapa de vida do indivíduo, de acordo com as manifestações da diferença ou anormalidade, e por muitos outros motivos. A não aceitação social de um indivíduo estigmatizado pode vir configurar um processo cruel, né, de alijamento, depreciação, isolamento que leva o indivíduo o indivíduo ao que se chama atualmente de morte civil, a antecipação da morte pela perda da cidadania, do respeito de todos os seus direitos. A questão da morte civil não é apenas metáfora, ela deixa uma espécie de medo, né, que paira sobre a vida da pessoa, obrigando-a a tornar determinadas atitudes e mudando-lhe o comportamento. Por outro lado, segundo Goffman, mesmo quando alguém pode manter, né, em segredo um estigma, ele descobrirá as relações íntimas com outras pessoas, ratificadas em nossa sociedade e pela confissão mútua de efeitos invisíveis, levá-lo ao admitir a sua situação perante a pessoa íntima, ou a se sentir culpado por não fazê-lo. Outra questão significativa em seu tratado da atribuição de estigmas é que envolve a visibilidade e o encobrimento. Conforme Goffman, né, em 1988, a visibilidade ele é obviamente um fator crucial, o que pode ser dito sobre a identidade social de um indivíduo em sua rotina diária e por todas as pessoas que ele encontra nela será de grande importância para ele. No oposto da visibilidade, temos as estratégias, né, de encobrimento destinadas a evitar o conhecimento do estigma pela sociedade mais ampla. Estas últimas são muito frequentes na escola, em que subjacentes às atitudes de compaixão e cuidado estão outras de discriminação e preconceito. Para o autor, há uma sequência de fases segundo a qual o estigma se instala e torna-se quase de maneira cúmplice, aceito por todos os atores institucionais ou sociais. A aprendizagem que o estigmatizado realiza, do ponto de vista dos normais. Ele percebe que é visto como diferente, mesmo que não tenha ainda plena clareza do processo que envolve. A aprendizagem de que, segundo o ponto de vista dos normais, ele está desqualificado e que é menos valorizado socialmente. Isso afeta de forma inequívoca o autoconhecimento desse aluno,
a aprendizagem da forma como lidar com o tratamento que os normais dão aos diferentes, implicando o desenvolvimento de mecanismos de defesa do ego. A aprendizagem dialética entre visibilidade e encobrimento das formas como aquela sociedade lida com o processo de estigmatização. O autor ele se detém muito nos estudos das chamadas instituições totais, como manicômios, conventos e prisões. Mas a nossa escola regular de tempo parcial ou integral também representa alguns traços do fechamento de que ele fala. A ela podemos aplicar o que diz Goffman, um fator que tende a ser mais importante é a desculturalização. A perda ou a impossibilidade de adquirir hábitos atualmente exigidos na sociedade mais ampla. Outro fator é o estigma. Quando o indivíduo adquiriu um baixo status proativo, ao tornar-se um internado, tem uma recepção fria no mundo amplo. A importância do autoconhecimento para o ser humano